e neurociência. Cadê meu ajudante? Cadê você? Aqui comigo. Aqui, ó. Vem aqui. Então, finge não, gente. Finge que tá fazendo nada. Então, senhoras e senhores, com vocês... Cíntia Kelly. Vamos sentar aqui. Maravilhoso dia! Tudo bem, pessoal? É um maravilhoso dia mesmo. Quero começar parabenizando todos vocês. Vocês sabiam que vocês fazem parte de 1% das pessoas que realmente estão comprometidas com sucesso? Vocês estão aqui num sábado, poderia estar dormindo, poderia estar em casa, descansando, passeando, viajando, e vocês estão aqui comprometidos com o sucesso de vocês. E vocês fazem parte de 1% da população. Parabéns para vocês. Vamos lá, então. Bom, pessoal, como o Calil já me apresentou, eu sou pós-graduada em neurociências e além da neurociência fisiológica, biológica, eu fui estudar justamente para entender a cabeça do empreendedor, da empreendedora. Então hoje eu vou trazer alguns insights para vocês bem legais, porque as empresas são feitas de pessoas e se a gente não estiver equilibrado emocionalmente, fisicamente, tem empresa? Não. Principalmente quem é o empresário que tem a equipe. Alguém aqui é empresário? Equipe, né? Então, se a sua saúde física, mental, emocional não estiver equilibrada, não adianta, tá bom? Então vamos falar sobre isso. Neurociência para o dia a dia, na prática, tá bom? É o equilíbrio entre a saúde, mente e sucesso, tá? Quem quiser depois me seguir no Instagram, é Cíntia com TH, Kelly com KE2LZY e oficial, porque eu sou muito famosa, tem muita gente querendo me copiar, é Cíntia Kelly Oficial, tá? O que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar sobre o poder da mente empreendedora, saúde física e mental para alta performance no empreendedorismo. Vamos falar sobre bem-estar e práticas saudáveis e vamos fazer uma dinâmica. Se preparem que essa dinâmica no final, já fiz pessoas chorarem, pessoas que não choraram nos seus casamentos choraram na minha palestra. Ó. Então, responsabilidade, hein? Se preparem que eu vou mexer com a emoção de vocês justamente para vocês saberem aonde precisa ser olhado, tá bom? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria de falar o que é sucesso para você? Sucesso para cada um é diferente, vocês sabiam disso? Totalmente diferente. Quem poderia contribuir? O que é sucesso para você? Calil, o que é sucesso para você, Calil? Você é muito boazinha, eu já gosto de chamar o povo, eu vou chamar o Gus. O que é sucesso para você, Gus? Eu acho que sucesso é você olhar para trás e ver que você realmente... Acho que uma coisa de legado, isso que o Barsi trouxe aí da palestra de antes, eu acho que é uma coisa que eu vejo muito como sucesso. E ter orgulho do que eu fiz. Então eu acho que o sucesso vai muito mais nisso, até mais que dinheiro, às vezes, em alguns casos. Que legal! Agora pega uma mulher, Calil. Uma mulher. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui. O que é sucesso, Bruna, pra você? O que é sucesso? Sucesso pra mim hoje é trabalhar exatamente no que eu gosto, no que eu amo. Sair de casa feliz. Trabalhar no que ama, vamos falar disso. É isso. Quem mais? Já deu um feedback pra chefe dela ali. Puxa saco! Eu acho que isso Trabalhar é com o engraçado. que Eu ama. sou feliz de trabalhar com o que eu faço hoje. Eu amo, sabe? Olha que legal. Sucesso. Mais alguém gostaria de falar o que é sucesso, pra gente mostrar como é diferente? Muitas pessoas falam sucesso é eu ser mãe, né? Sucesso é minha família, meu relacionamento. Pra mim, o sucesso tem a ver mais ou menos com o que a Bruna falou. O meu pessoal, né? O meu propósito divino estar congruente com o meu trabalho. E aí é onde eu me realizo. Isso pra mim é sucesso. Bora lá. Hoje eu quero que vocês, com esses conhecimentos, vocês consigam fazer gestão das atitudes, tá? Reconhecer a importância disso, conduzir adequadamente
para tomadas de decisões mais assertivas e planejar e praticar. Não adianta só saber sem colocar em prática, tá bom? Falem para mim, qual círculo roxo, o interno, qual círculo é o maior? O desse lado de cá ou o de lá? Daqui? Dali? Você acha dali? Quem mais? Ó, dando um spoiler aí, ó. É? Olha só, eles são exatamente iguais. Pedro já conhece. Por quê? Voltando aqui, ó. Quem quer medir? Pega uma régua aí. O nosso ambiente externo que faz a percepção do interno. Olha esse insight, que legal. Quem aqui já ouviu falar que usamos 10% do cérebro? Muito se fala aí, né? Ah, usamos só 10% do cérebro. Compre o meu curso que você vai usar 100%. Isso é um neuromito, tá? Nós usamos do cérebro 100%. Mas do cognitivo, aí é outra história. Aí a gente pode treinar. Olha que legal. Dê uma olhada nas laterais dessa figura. Vocês estão vendo algum movimento? Sim. É porque tá mexendo ali também, né? O vento. Essa aqui não vai rolar. Mas é uma imagem fixa que onde você olha parece que está se movimentando. E a ideia é falar, se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. É do Henry Ford essa frase. E eu quis dizer que onde você coloca o foco é onde vai se movimentar. Você escolhe se é a parte boa ou a parte ruim que você vai colocar o foco. Tá bom? Alguém aqui já ouviu falar do experimento do Masaru Emoto? É? Ai, que legal. Mais alguém? Boa! O experimento do Masaru Emoto, pessoal, basicamente ele congelou moléculas da água quando elas eram submetidas a palavras, por exemplo, de amor, de ódio. E depois ele ia lá no microscópio e ia dar uma olhadinha nessa molécula da água. Olha o que ele via. Aqui foram feitos experimentos com arroz também. O mesmo arroz foi submetido à palavra amor, outra foi ignorada e outro, né, ódio, raiva. Um apodreceu e outro não. E aí foi feito experimentos com crianças numa escola. Um arroz, o mesmo arroz, um potinho as crianças falavam assim, ai, você é feio, eu não gosto de você. E a outra, eles falavam assim, você é bonzinho, você é bonitinho, como diz o meu filho. O outro arroz apodreceu e esse não. E aí que o Masaru Emoto foi fazendo muitos experimentos, inclusive com músicas. Quem quiser depois dar uma googada aí, Masaru Emoto, ele colocou músicas do John Lennon, colocou rock, e foi submetendo as moléculas da água a frequências de música para ver depois como que ficava a molécula. Aí eu pergunto para vocês, quantos por cento do nosso corpo é água? O que a gente está fazendo com as moléculas do nosso corpo? E eu não estou falando só de palavras que a gente fala. Estou falando do que a gente ouve, do que a gente pensa. Ah, Cíntia, mas isso aí é misticismo, esoterismo? Não. Estou falando de neurociência, tá? Bom, a neurociência, basicamente, ela é dividida em duas partes. A parte cognitiva, que são os pensamentos, as memórias, e a parte física, que é tangível, a parte biológica, né? Então, nós vamos falar hoje mais da parte cognitiva, tá? Porque se eu for falar de neuroanatomia, vocês vão surtar igual eu surtei quando descobri que na minha pós-graduação tinha essa matéria, tá? Então, hoje a gente vai falar mais do cognitivo mesmo, que é a parte dos pensamentos, aprendizagem, memória, tá bom? Bom, conexão mente-corpo. O nosso corpo e nossa mente estão extremamente conectados o tempo todo. Baixo, cima, cima, baixo, tá? O tempo todo. Se a gente precisa ter um desempenho empreendedor, a gente precisa prestar atenção nisso. Alguém aqui sabe o que é cortisol? Já ouviu falar? Que é o hormônio do estresse? Ele não é ruim, tá?
contanto que seja em equilíbrio. Tudo que é em equilíbrio é bom. Até a água em demasia, em excesso, faz mal pra gente. Então, tudo em equilíbrio é bom. Cortisol é bom, exceto se a gente deixar ele em excesso por causa de estresse, por causa de preocupação, excesso de trabalho, tá? Então, a gente, para ter o desempenho empreendedor, precisa ficar de olho no equilíbrio do nosso cortisol. Não precisa ir no médico para ver isso. A gente sente, a gente percebe. Até porque quando a gente tem muito cortisol, o nosso cérebro ele desliga a parte de poder de decisão e a gente quer o quê? Lutar ou correr, igual os nossos primatas aí, tá bom? Vocês sabiam que a maioria das doenças são psicossomáticas? Começa aqui, ó. Eu tô falando do câncer, eu tô falando da úlcera, eu tô falando das doenças de pele, psoríase, todas. 99% das doenças começam aqui, na mente, tá? Principalmente o câncer, a gente já fala dele que é para dar esse impacto mesmo. Legal! Alguém conhece essas bonequinhas aí? O equilíbrio emocional e o autocontrole impacta positivamente nas decisões que a gente toma e na produtividade da nossa empresa, tá? Neurotransmissores, tá muito na moda falar. Os hormônios da felicidade. Mentira, não é hormônio da felicidade, são neurotransmissores. Serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, tá? Não são hormônios, são neurotransmissores. A gente vai falar como induzir o nosso corpo para ter tudo isso, tá? Olha só, o cérebro, ele é dividido praticamente em 3 partes, que é o neocórtex, é onde a gente tem o raciocínio, a parte límbico, que é o emocional, e o reptiliano. Eu já fui empreendedora, tá? Muitas vezes a gente opera no reptiliano, só tá ali operacionando, operacional. E aí você vai esquecendo de planejar, vai esquecendo de todas as outras, só fica ali no operacional. Muito cuidado com isso, tá? Vamos falar um pouquinho de saúde física, pessoal. Todo mundo já sabe que fazer caminhada, fazer exercício é bom para o coração, é bom para... Estou falando de neurociência, de cérebro, tá? Precisa fazer caminhada, pelo menos 3 vezes na semana. Se você está sofrendo de ansiedade, não sei se vocês sabem, o Brasil tinha que ganhar alguma coisa, né? Nós somos o primeiro do mundo em nível de ansiedade. Vocês sabiam que agora passamos... A Organização Mundial de Saúde já ranqueou o Brasil mais ansioso do mundo. Então, se você está passando por ansiedade, muito cuidado de ir na academia. Academia, pensem, não é sempre com paredes laranja, vocês já repararam? Essa parede laranja, depois vocês podem estudar um pouco sobre psicologia das cores, até para usar na sua marca, na sua loja, no seu estabelecimento, ou na sua rede social, no seu site, tem psicologia das cores. Então a academia laranja, ela aumenta os batimentos cardíacos. Se você está passando por ansiedade, você vai para a academia, o negócio vai piorar. Então eu aconselho, para quem está com ansiedade, vai fazer caminhada de preferência num parque, onde você vai ver verde, azul, vai ajudar o seu cérebro, tá bom? E vai ajudar a liberar serotonina e dopamina. Outra parte muito importante é o que a gente se alimenta e o quanto a gente bebe de água, tá? Para o cérebro. Cíntia, mas eu bebo bastante água. Eu bebo 3 copos por dia. Nossa, tô bebendo bastante. Vocês estão nessa de 3 copos por dia? Que é para não precisar fazer xixi porque não dá tempo? Pode, gente. Porque vai diminuir o seu desempenho, tá? Como que você faz a continha? 35 ml vezes os seus quilos. Vai dar a quantidade de ml que você tem que tomar para o cérebro, sem contar dos outros órgãos. Se eu fosse falar aqui quanto a gente precisa, tá? Então, para você conseguir tomar a decisão certa, para você conseguir empreender, ter produtividade, água. O sono. Quem já ouviu na internet aquela assim, trabalha enquanto eles dormem, que aí você vai ter sucesso. Já ouviu essa? Gente, não cai nessa, tá? Porque seu desempenho vai começar a cair. Você pode desenvolver várias doenças por causa disso, tá bom? Não cai nessa. 8 horinhas de sono, de preferência dormir 10 horas da noite, fazer higiene do sono, tá bom?
E para liberar dopamina através da motivação. Aí eu pergunto para vocês, o que te motiva, né? Então, um exemplo da mulherada, vamos supor que a gente quer ter um corpo perfeito. Pega a foto daquela artista que você ama, que você quer ter um corpo daquele, coloca lá no seu guarda-roupa, no seu espelho. Os homens, tem algum, né, Elon Musk, Steve Jobs, coloca a foto dele ali, vai te motivar. Porque a gente não vai acordar todo dia motivado. A gente não vai acordar todo dia feliz. Eu vou fazer acontecer. Não, não é todo dia. Então, o que te motiva? Coloca ali. Seus filhos, você quer comprar um sítio? Coloca a foto ali. O que te motiva? Deixa o que te motiva sempre perto de você, todos os dias para você visualizar, tá bom? Definir metas. Definir metas é tão importante quanto comemorar pequenas metas, principalmente diariamente. Quem aqui comemora pequenas metas? Boa, tô gostando, hein, gente? Mas é comemorar tudo mesmo, tá? Brinda com um cafezinho que seja, levanta e fala, yes, consegui! Faça isso que vai ter um resultado cada vez melhor. Não precisa ser só metas grandes não, tá? Então defina metas, divida em pequenas metas e comemore, tá? Resiliência, né? A gente precisa sempre estar em contato com a resiliência, caí, levantei, estou perseverando, como o nosso amigo falou. Isso ativa as circuitarias cerebrais de recompensa, libera dopamina para a gente ter mais força. Quanto mais você é resiliente, mais forte você vai ficando neurocientificamente falando, tá bom? Mindfulness, vocês conhecem a atenção plena? Quem aqui já ouviu falar que meditação é de uma religião? Budismo, por exemplo, né? O pessoal fala muito, não é, tá, gente? Mindfulness, meditação, tem nada a ver com uma religião. A religião usa, tem religiões que usam, mas não é por isso que se trata de uma religião, tá bom? Então, praticar a atenção plena ajuda a sua mente também para a tomada de decisões, tá bom? Sempre procure 5 minutinhos. Se já não tenho tempo, 5 minutinhos. Atenção plena em você, tentar tirar os pensamentos. Se vier um pensamento, ok, obrigada, deixa ele ir. E vai tentando, treinando, você vai ficando cada vez melhor, tá bom? Vocês sabiam que o perdão e a gratidão são respaldados pela neurociência? Estuda-se isso? A gratidão, o perdão, como assim? Sim, tá? Pratique o perdão, o auto-perdão, a gratidão diária. Todos os dias de manhã, de preferência, faça o seu caderninho da gratidão, tá? Não poderei me aprofundar muito, mas quem tiver interesse depois pode vir conversar comigo, tá bom? Visualização positiva. Visualização positiva, principalmente ao acordar e antes de dormir, tem um efeito devastador. Cuidado com o que você quer. Porque às vezes você não pensou direito, você não visualizou direito e acontece, tá? Então cuidado com o que você pede. Pede direitinho. Visualização positiva tem muito resultado, tá bom? Enfrentar os desafios, como eu falei para vocês, cada vez que você enfrenta um desafio, você fica mais resiliente e as vias neurais e neuronais, elas vão se fortificando ao ponto que você vai ficando cada vez mais forte, tá? Esses desafios diários têm muito valor. Importância de experiências práticas, sempre se coloquem para vivenciar como vocês estão aqui. Olha que lindo. Isso é 70%, né, das experiências práticas são as que mais fixam no seu cérebro, tá? Então, vivam isso mesmo e sempre que puder se coloquem em aprendizagem vivencial, tá? Bom, esse exercício, pessoal, eu vou explicar para vocês, não vou fazer, porque senão vocês vão baixar as ondas cerebrais de beta para alfa, e aí vocês vão ficar meio sonolentos, não vou, mas eu vou explicar como que faz. Cíntia, tô com insônia, não consigo dormir. Cíntia, sou explosiva, às vezes vem uma agressividade em mim. Cíntia, não estou conseguindo controlar, estou tendo crise de ansiedade, crise de pânico e tal. Como que você vai fazer? Você vai fazer uma técnica de respiração. Então você vai puxar pelo nariz, contando até 7.
segurar pulmão cheio contando até 7, esvaziar pela boca contando mentalmente até 7 e segurar vazio contando até 7. Por que contando até 7? É só para você não pensar em nada, tá? Não tem nenhum número mágico, místico, nada, não, tá? Fazer isso por 20 vezes ou por 5 minutos, você vai conseguir não voar em cima do pescoço do seu cliente que está te enchendo o saco, não tacar o seu funcionário pela janela, tá? Você vai conseguir manter o seu equilíbrio emocional ali, sem ter uma impulsividade que vai te prejudicar depois, tá? Ou quando você não consegue dormir, você pode fazer isso também. Vai baixar de ondas beta para alfa, de alfa para teta, e aí você vai dormir, tá bom? Legal. Quando você faz isso, nós temos mais ou menos 70 mil pensamentos por dia, né? Então por minuto dá 48. Quando você faz isso, você consegue não pensar em nada, você entra em meditação plena, né? Em mindfulness, e você consegue driblar a autossabotagem do seu cérebro. Por quê? Ele tende a te levar para pensamentos negativos. Vocês sabiam disso? 80% dos seus pensamentos são negativos e 70% dos seus pensamentos são os mesmos que ontem. Só que ontem já tinha sido 80 negativo. Então, acumula. É natural. Ele vai querer te deixar na zona de conforto, vai querer economizar energia, então ele vai querer fazer você procrastinar. Não se sintam culpados quando vocês procrastinaram ou não tiveram vontade de ir para o trabalho ou não quiseram fazer alguma coisa. É a função do seu cérebro que tem que economizar energia. Agora, cabe vocês que sabem dessa informação driblar a autossabotagem. Tá bom? Falar, você tá brincando comigo, bonita? Não vou cair nessa. E você vai lá e se motiva para conseguir, tá? Inteligência emocional, pessoal, é a capacidade de identificar os seus próprios sentimentos e os dos outros, se motivar e gerir bem as emoções internas e nos relacionamentos. Identificar, gerir, motivar. É um ciclo, tá bom? Olha só, o cérebro, ele tem 2 hemisférios, né? Cada um guarda circuitarias cerebrais referente a isso, ó. Esse lado esquerdo do cérebro comanda o lado direito, que é o lado racional. A gente escreve e tal. Esse lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo, e ele é mais emocional. Reparem que quem é mais artista é canhoto. Dá uma reparada, quem é mais artístico, quem é mais emocional, geralmente é canhoto. É bem legal. Então aqui é mais para conhecimento de vocês, né? Um lado é lógico, o outro lado é mais intuitivo. E quando você consegue equilibrar essas duas partes, é quando você começa a ter mais sucesso nessa área de inteligência emocional, tá? Esses são os 5 pilares da inteligência emocional. Vocês podem pesquisar depois para entender um pouco mais, tá? Mas é conhecer as próprias emoções, gerenciar suas emoções, automotivação, empatia e saber se relacionar. E olha que interessante, os 3 primeiros é sobre o eu e os 2 é sobre o ambiente externo, tá? Isso aqui é depois eu posso passar para o Calil um vídeo muito legal que mexe com as emoções da gente, tem muitos insights. Mas entrando aqui, olha só, não é sobre falar mansinho ou sobre falar alto para ter autoridade. Com a inteligência emocional é sobre você ter uma comunicação efetiva e afetiva também. Alguém já tinha visto essas imagens aqui? Para mim é 6, para você é 9. Quem está errado? Para mim é M, para você é W. Quem está certo? Então precisamos tomar muito cuidado. O certo para você não é certo para o outro. Ele ou ela teve outra criação, uma outra cultura, outras crenças, outros valores. Ninguém está certo, ninguém está errado. Então muito cuidado com a disputa de poder para quem tem razão, tá? Isso dificulta muito no empreendedorismo. Gestão de tempo
tá? Eu tenho, para quem quiser também depois, eu tenho uma palestra sobre gestão de tempo. É fácil, é só começar a usar e pode conversar comigo depois, mas é necessário ter a gestão de tempo também, porque quando a gente está sobrecarregado, a gente fica estressado e aí o negócio vai virando uma bola de neve, tá bom? Essa parte aqui não precisa. O desafio é colocar em prática, né? Mas como eu falei para vocês, o nosso cérebro ele tende a querer te sabotar, porque ele quer ficar ali, ó, no Netflix, sentadinho no sofá. Comendo pipoca. Hã? Comendo pipoca. Comendo pipoca, comendo chocolate, quietinho, não. Vocês já mostram que vocês são diferenciados, vocês estão aqui, e preste atenção no que o seu cérebro tenta te sabotar, tá bom? Busque sempre o seu autodesenvolvimento, o seu despertar, que é o que vocês já fazem aí com maestria, tá? Agora eu vou dar uma passada aqui rápida, deixa eu ver meu tempo aqui. Tá bom. Vou ligar. Sabe o 2.0 do YouTube? Quem assiste vídeo no 2.0? Eu já um dia me peguei assistindo 2 vídeos ao mesmo tempo no 2.0. Olha, gente, o que eu tô fazendo. Não? Dá uma segurada, né? Então, bora lá. Alimentação saudável. Descasque mais e desembrulhe menos. Vocês sabem, né? Está escrito lá no mercado saudável, não é bem assim, tá? Isso prejudica muito, prejudica. Açúcar, então, esqueça, tá? Evite mesmo, porque isso prejudica muito o nosso cognitivo, tá? Quem aqui sabia que a falta de vitamina B12 pode causar estresse, depressão suicida, demência e danos irreparáveis? B12 é carne. A carne não está mais tão barata. A gente meio que substituiu, às vezes, a carne pelo frango, né? E aí agora está na onda vegana também. E aí a gente diminuiu a carne. O seu corpo e o seu cérebro, que ainda está lá no reptiliano dos primatas, está esperando carne, não vem B12. Aí o negócio começa a bagunçar tudo, tá? Quem puder, faça o seu hemograma, dá uma olhada nos seus níveis de B12, o que está como níveis aceitáveis, aumente. O excesso de B12 não faz mal, muito pelo contrário, e os níveis aceitáveis, hoje definidos pela Organização Mundial de Saúde, são baixos, tá bom? Então fiquem de olho. B12 e vitamina D. Cíntia, tô com fadiga, tô cansada, acordo cansada, tô sem ânimo, tô meio depressiva, tô com uns pensamentos meio estranhos, meio ruins aí. Tô com problema mental? Às vezes é só uma falta de B12. Antes de você ir para um psicólogo, psiquiatra, tomar o antiolítico, vai ver seu nível de B12 e vitamina D, tá bom? Por favor, por mim. Beba água para o seu desempenho do seu cérebro, como eu falei, 35 ml vezes o seu litro, a quantidade de água, que é o mínimo que você tem que tomar. É o mínimo, tá? Chuto aí por volta dos 3 litrinhos, tá, gente? De água. Mexa-se, caminhe em parques, de preferência de dia. Ai, sim, não consigo. Poxa, meia horinha, acorda meia horinha antes, vai lá na praça, dá 3 voltas na praça. Já é alguma coisa, vai trazer grandes benefícios, tá? Faça atividades prazerosas, momentos de lazer, beleza, autocuidado. Se você virou o empresário, o equipe que já nem sai mais com a família, não tem nenhum momento de prazer, uma hora a máquina vai pifar. Tá bom? Trabalhe no que gosta. Gente, a vida é tão curta pra gente trabalhar no que a gente não gosta, não é mesmo? Busque o seu dom, o seu talento, sua habilidade. Todo mundo no mundo nasceu com um dom, um talento, uma habilidade única e exclusiva que ninguém mais tem. Descubra qual é o seu dom, seu talento, sua habilidade. Trabalhe nisso. Trabalhe com o que você ama. Tá? Isso vai trazer grandes benefícios. Autossugestão. Alguém já ouviu falar de autossugestão? Autoafirmação, autopersuasão. Gente, isso é poderoso. Poderosíssimo, tá? Ao acordar e antes de dormir, o que você se autossugestiona começa a trazer disparos químicos no seu corpo, neurotransmissores, todas as suas células começam a agir em função disso
e você vai agir em função disso e ter resultados em cima disso. Tem livros, né? Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, que fala sobre autossugestão. Só que eu estou falando de neurociência, não estou falando de místico, esoterismo, nada. Tá? Autossugestão é poderosíssimo, eu faço com os meus filhos de manhã. Tá? Funcionando. As sinapses se fortalecem com repetição. Então, tudo que a gente quer que vire hábito, tem que repetir, 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 para que funcione. Agora, se você está repetindo reclamação, problema, adivinha o que está acontecendo, né? É pro bem e pro mal a autossugestão, né? Você que escolhe, tá bom? Estabeleça pequenas metas. Quem aqui sabe o que quer, onde quer estar daqui 3 meses e daqui 2 anos? Levanta a mão quem faz esse tipo de... Ah, muito bem, galera, é isso aí. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Precisa estabelecer metas. Faça o relatório do sucesso, gente. Eu chamo de inventário do sucesso. Pega uma folha bonita, comece a escrever ali tudo que você já conquistou. Não estou falando só de coisas físicas tangíveis. Algo que você conseguiu conquistar desde quando você era pequeno e foi. Deixa ali um inventário de sucesso, um relatório e cola lá no seu guarda-roupa. Sempre que você precisar, vai lá olhar e ler, tá? Diminua o tempo em telas, pessoal. Após as 18 horas, corta notebook, celular, tá bom? Vai ler higiene do sono, pesquisa a higiene do sono. Vai ler livros, vai ver o benefício disso, tá? Atenção plena no presente, que é o mindfulness. Oxigênese, que é o que eu ensinei para vocês da técnica da respiração, tá? Quem tiver dúvida pode falar depois comigo, para diminuir as ondas cerebrais para você que está com impulsividade, insônia, crise do pânico, desse tipo. Busque ajuda profissional sempre que você precisa. Espiritualize-se, respaldado pela neurociência, olha só. Não estou falando de religião, mas ela é um bom caminho para você se espiritualizar. Tá bom. Tenha boas relações, networking, igual vocês estão fazendo aqui. Perceba a autossabotagem, ela é natural, então sabote a autossabotagem, tá? Induza o seu corpo. Quem falou que para fazer sucesso tem que fazer assim? Ninguém falou, mas todo mundo que chega lá na chegada faz. Não é mesmo? Ninguém falou. Onde está escrito tem que fazer assim? Não é? Quando você induz o seu corpo, chega em casa, vai lá no banheiro e faz assim, yes! Você vai sentir uma sensação de vitória. Força o riso. Fica assim, ó. Fica assim uns 5 minutos pra você ver o que acontece. Daqui a pouco você tá fazendo todo mundo rir. Tá? Agora fica assim, ó. Você vê o que vai acontecer. Não fica não, gente. Só pra demonstrar, tá bom? Bom, agora eu quero fazer uma prática com vocês. Lembrem, quando eu perguntei no início o que é sucesso para você. O que é sucesso para você, geralmente é a sua meta. Guardem essa imagem que a gente vai usar agora na dinâmica, tá bom? Bora lá. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, pode ser? Fiquem em pé, confortáveis. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, então não precisa ficar com vergonha do amiguinho. Até porque empresário tem que ser sem vergonha, não pode ter vergonha, não é mesmo? Então, fiquem aí relaxados. Eu vou colocar uma música e vou conduzir vocês. Se der vontade de se mexer, levantar a mão e fazer, faça. Não fica se segurando, tá bom? Agora, acho que para ligar, fechem os olhos, por favor. Você põe a música para mim? Nesse botãozinho aí de... Aqui, ó. Isso, tá quase. Nesse botãozinho a música toca. Lá embaixo.
Ou eu te mandei também no seu WhatsApp, Calil, se tiver. Aí, fechem os olhos, se puder aumentar muito. Percebendo esse sentimento de gratidão pela sua meta realizada, e aos poucos podem ir no seu momento voltando. Respira fundo. Quem se sentir à vontade já pode abrir os olhos. E aí? É legal lá, gente? Me conta. Pode sentar, quem quiser sentar. Dá vontade de ficar lá, não dá?
É isso. A gente fez um treino aqui de visualização positiva muito poderoso. Aprimorem isso assim que vocês acordam e antes de dormir. Eu garanto que coisas incríveis vão acontecer, tá? Perdi. Acabou meu tempo? Tá. Bom, eu quero agradecer muito por todos vocês confiarem em me ouvir esse tempo. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Aproveitem momentos de network. Isso eu falo que é o segredo do sucesso, tá? E muito obrigada por todos vocês que se entregaram nessa dinâmica. Eu me coloco à disposição para sempre que vocês precisarem, tá bom? Até mais. Uau! Gostaram? Sim. O arroba Zé, Cíntia Marco. S-I. Não, sei. C-I-N-T-H-I-A. É C-I-N-T-H-I-A K-E-L-L K-E-L-L-Y. e oficial. Soletrando aqui no. Obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas, por favor. Vamos lá. Opa. Renata.